Lembram-se da reportagem da Ana Leal? Olha, estão pessoas lá embaixo. Almazém. Lá embaixo estão dois imigrantes, um deles ainda a acabar de se vestir. Não percebo como é que eles conseguem pagar rendas exorbitantes, mas faço uma pequena ideia. São negócios paralelos. Pois bem, parece que temos parte 2. Out with your IDs. Agora. Fast. All the people, out. 134. Entra já pela janela. Ó Borges, entramos por aqui, já estou a começar. Man, you inside for this window. You don't have a door. Calorosas saudações, e sabiam que num pequeno prédio no Martim Moniz, de 3 andares, foram passados mais de 1.300 atestados de residência para a mesma morada. Sabem o que é que isto quer dizer? Que matematicamente falando, eu, Gonçalo Sousa, neste canal, tenho 1.200 vídeos. Havendo 1.300 e tal pessoas nesse prédio, isto significa que o número de pessoas naquele prédio é superior ao número de vezes que eu já pedi like em toda a minha vida neste canal. E eu não estou a gozar, é mesmo verdade. Portanto, meus amigos, vamos tentar apanhá-los. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 180 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de maio, dia das eleições legislativas aqui em Portugal. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, e relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Últimos dias para vencerem o giveaway. Atenção, basta usarem o código, estão automaticamente inscritos. Portanto, aproveitem, 150 euros. Eu vou anunciar o vencedor no início do mês de maio. Ora, ontem à noite nós estivemos aqui também no canal a ver a reportagem da Ana Leal, a primeira parte dela. Entretanto, saiu a segunda parte e, como é óbvio, vamos analisá-la. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Da investigação sobre lojas exploradas por imigrantes na Baixa de Lisboa. Algumas servem para encobrir outros negócios que passam até pela exploração de outros imigrantes que anseiam por um título de residência e por permanecerem na Europa. Em causa pode estar também o crime de branqueamento de capitais. Fachada para outros negócios. É a reportagem que se segue aqui no Now. Vem aí. Está a sair outro. Vão saindo por esta porta. Vem aí. Está a sair. Só esta manhã contamos 12 imigrantes a saírem daqui. Mas são mais. Está a sair outro. O outro está a voltar. São imensos. Da porta ao lado sai o homem que manda nisto tudo. Veio do Bangladesh há um ano e é ele que controla todas as movimentações. Atenção, só quero dar aqui um pormenor. A equipa de reportagem esteve lá o dia inteiro, ou pelo menos parte do dia, e viu 12 pessoas a passar. E eu creio que eles têm noção disto, obviamente, porque fizeram a investigação. Mas o número 12, as 12 pessoas, é um número que está claramente a ser nivelado por baixo se fizermos uma análise durante um mês. Porque o que acontece nestes casos é que isto é quase rotativo. Muita gente vem para aqui quase como nómadas laborais. Muitas das vezes em questões até de exploração humana, e completamente desumanas, como podemos ver em determinados casos, até aqui também, e que ficam aqui, vão saindo, ficam cá uns anos só para adquirir documentação, depois vão para outro país dentro do espaço Schengen. Portanto, o número 12 até é uma, vamos dizer, uma estimativa humilde para aquilo que acontece no espaço de 1, 2, 3 ou 4 meses. Da quantidade de pessoas que lá passam a viver mesmo. Nesta altura ainda não sabe que está a ser vigiado. Não sabe, mas confia. Olá, boa tarde. Queria falar com o dono disto. O dono. The boss. I'm a visitor. What? I'm a customer. You are a client. Yeah. No, I don't know what's going on. Ok. Para já, É que, como assim? Quer dizer, a Ana Leal entra no barbeiro, não está lá ninguém, ele diz que é cliente, mas que está a cortar o cabelo. Como assim? Eu vou comprar carne ao talho, peço ao talhante a carne e sou eu que a vou cortar? Como assim? Epá, por amor de Deus.
é que quem viu a primeira parte, e está disponível aqui no canal para quem quiser ver, era exatamente a mesma coisa. Todos desviavam o tópico, todos mentiam. Quando perguntavam quem era o chefe ou onde é que estava o chefe, no caso, desviavam o tema de conversa. E havia este denominador comum. Em todas as lojas, fosse um barbeiro, uma mercearia, uma loja de conveniência, o que fosse, desviavam sempre a conversa quando lhes perguntavam quem era o chefe. Nunca nenhum deles disse. Nenhum. Já ninguém imagina o que esconde esta loja, mas rapidamente se percebe que há sempre alguém a controlar as entradas e saídas deste espaço. Durante o dia funciona como barbearia, mas é muito mais do que isso. Mas ele sabe que ela está ali. How many people sleep here? Here now nobody. Estão ali 2 colchões. Can I see the rooms? Now nobody. No light? No light? Already we take things, all things. No light? No light. Why? We take already things. You see? No more. Our things before was there, but we take already things. Come here. We have already take things. We take already things. Our car. Okay, that's Maybe this month is last month, ma'am. okay. Sou-vos honesto, de todos os... não é que isto seja bom, aliás, muito pelo contrário, e parece-me, não quero estar a acusar a este senhor de estar a mentir, mas parece-me no mínimo muito suspeito que diga que não está a dormir ninguém no seu local de trabalho, quando a Ana Leal passa ali pelo corredor e diz: mas não dorme aqui ninguém? E ele diz: não, aqui não dorme ninguém. E ao lado deles estão 2 colchões encostados à parede com lençóis por cima. Meio suspeito, não é? Meio suspeito no mínimo. Já nem vou ao facto de não haver luz ali naquele estabelecimento, o que é um pouco estranho também, porque eu acho que as barbearias, qualquer empresário que tenha uma barbearia ou um cabeleireiro em Portugal, tem que ter luz a funcionar e paga uma catrefada de impostos completamente ridículos. Ridículos mesmo. E portanto, ao ver isto, eu pergunto-me onde é que estão as autoridades competentes que permitem que uma barbearia funcione com pessoas a dormirem lá. Pelo menos é no mínimo muito suspeito, que faz mais atividades que provavelmente nem sequer estão licenciadas para tal, porque além de cortar cabelo, o que é que uma barbearia vai fazer? E ao mesmo tempo, nem sequer lá a luz tem. É no mínimo suspeito. No mínimo suspeito. The next month? This month is the last. Okay. Our rent. This month, okay. And you go to where? Another country? Oh yes. Para onde? Há mais de um ano que garante que se vai embora. Sabemos que não. Estas imagens captadas pelo repórter sábado em dias diferentes mostram a quantidade de imigrantes que continuam a usar esta loja para dormir. Sim, atenção, se o Nau, a Ana Leal e a equipa dela viram 12 pessoas e só lá estavam 2 colchões, que eu visse, atenção. Portanto, era a questão rotativa que eu vos estava a dizer. E outra coisa que era, reparem que, eu não sei se são 2 sítios, eu já tinha mencionado isto na minha última live. Há ali não sei se vem a tableta azul, ali aquela placa a dizer International Cabeleireiro, que é assim uma conjugação de porto inglês interessante. E ao lado está outra porta. Há ali uma porta branca com o International Cabeleireiro e ao lado há uma porta verde que diz Barber Shop. Ou seja, nós temos literalmente ao lado de uma barbearia temos um cabeleireiro. Eu acho que são diferentes, não dá para perceber bem nas gravações, mas o que é que isto quer dizer? Da mesma forma que nesta rua há 6 ou 7 lojas de souvenir e não há justificação em termos da faturação que essas mesmas lojas fazem, que justifiquem uma capacidade de criação de riqueza para pagarem as rendas e, portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado que não vem desta atividade, ou seja, de cortar cabelo. O dinheiro tem que vir de algum lado e não se sabe de onde é que ele vem. Portanto, isso é problemático. Há claramente aqui uma suspeita de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. E aqui há o exemplo das barbearias também. Como é que podem estar 2 coladas uma à outra? No mínimo estranho, voltamos à mesma questão. Repare nos casos em que a vereadora do urbanismo encontrou casos que estas lojas de souvenir tinham pessoas a dormir lá dentro.
ela não tem um instrumento para fechar. Ela primeiro tem que dizer, então têm que deixar de ter as pessoas. E eles fingem, obviamente, que no dia a seguir já não têm lá as pessoas. Mas nós sabemos que não é verdade. E continuam por aí e a loja não fecha. E mesmo que tivéssemos a prova para conseguir fechar a loja, tinha que ir para o Ministério Público, havia uma investigação. Bom, passavam 3 ou 4 anos. Out with your IDs. Agora. Isto é o que? Ocupação ilegal? All the people out. Entra já pela janela. Ó Borges, entramos por aqui, já estou a começar. Man, you inside for this window. You don't have a door. Nem mesmo a polícia conseguiu demovê-los, nem tampouco intimidá-los. O Carlos Moedas, no comentário que faz, eu não sei se isto é uma ocupação ilegal, não faço ideia, se for também não me surpreende, mas o Carlos Moedas tem muita razão naquilo que está ali a dizer. E atenção, e há aqui um pormenor que é, se repararem, dentro do establishment dos partidos do Bloco Central, o Moedas foi a primeira pessoa, dentro dos partidos do Bloco Central, até antes do Luís Montenegro e dos elementos do governo atual, foi a primeira pessoa de PS e PSD a falar sobre as questões de criminalidade, de violência, de ilegalidades, da questão da imigração descontrolada. Foi o primeiro, em termos de posições de poder político neste momento em funções. Não estou a contar, por exemplo, Passos Coelho, está fora da política, estou a contar a partir do establishment. E eu agora consigo, agora não, mas eu consigo facilmente perceber o porquê. Porque o Carlos Moedas lida com estas circunstâncias em que, em muitas delas, algumas ele tem poder sobre, em termos de atuação, mas outras, ele tem que estar à espera de um parecer positivo por parte da administração central, ou seja, do governo. Por exemplo, a Polícia Municipal não pode fazer detenções, a não ser que o governo dê a autorização à Polícia Municipal para fazer detenções. Se a Polícia Municipal apanhar um bandido qualquer, tem que ligar primeiro para a PSP para se fazer a detenção. Ou seja, há uma falta de descentralização de poder, uma burocracia imensa em Portugal, que parece que propositadamente ajuda a que este tipo de situações sejam cada vez piores. Isto aqui é um quarto, são mais 20 ou 30 assim. Ainda tem ao menos 2. O sistema anglo-saxónico de licenciamento zero não funciona no nosso país. Portanto, nós temos que ter algo que há antes de, ou seja, os serviços da Câmara, se antes de soubessem que era uma loja de souvenir, podiam dizer não licenciamos. E a partir daí estava resolvido. Mas não podem, limitados. E isto não acontece só aqui, atenção. No sul do país também. Alentejo Litoral, mais coisa, menos coisa. A polícia não vai lá todos os dias e nada acontece. Foi aí que eu escrevi ao Governo, falei com o Governo em dizer que nós não podemos continuar com o licenciamento zero, porque senão não conseguimos acabar com estas situações que são absolutamente dramáticas. O Moedas está completamente certo. Completamente certo. Concordando ou não, ou gostando ou não do Moedas, quem estiver a ver isso, ele está completamente correto. Eu, enquanto estávamos aqui só neste espaço de tempo de silêncio, quando estava só a dar a musiquinha, eu estava a comentar, como puderam ouvir, que isto não acontece só em Lisboa. Isto acontece em outras zonas do país. Vemos aqui a questão das barbarias, é um bom exemplo. Em Odmira, era noticiado que já haviam 4 na mesma rua. Ou seja, não há procura em Odmira, principalmente nos meses de inverno ou de outono, para haver 4 barbarias numa mesma rua. Nem os centros comerciais em Lisboa, os maiores que existem, provavelmente devem ser o Colombo ou o Dolce Vita, nem essas grandes superfícies têm 4 barbarias. Ou cabeleireiros agregadamente. Acho que não, mas mesmo que tenham, enfim, em Odmira não se justifica, mas tenho quase a certeza que não têm 4. Portanto, ou seja, a grande questão aqui é, toda a gente sabe que isto acontece. A comunicação social sabe o que acontece. As pessoas que analisam nos novos mídias sabem o que acontece. O governo sabe o que acontece. Os autarcas, como podemos ver aqui com o Carlos Moedas, que é o autarca mais importante do país, sabe o que acontece, tenta resolver. Agora a grande questão aqui é, porquê é que não se resolve? E para se responder a esta questão, há outra questão que tem que ser colocada em cima da mesa, que é, mais do que nos perguntarmos porquê é que isto não se resolve, é quem é que está a ganhar com isto? Essa é a pergunta-chave. Quais são as pressões a serem exercidas sobre o poder político?
ou sobre esferas de poder que tenham influência direta ou indireta sobre isto. Grandes empresários, provavelmente, não sei. Mas essa é a grande questão. O que é que impede que, em termos práticos de política pública, isto seja revertido? Porque, desculpem lá, em 2025, viver nesta realidade em Portugal, eu não sei para quem é admissível, mas não devia ser admissível para ninguém. É ver aquele quarto ali. Isto é tudo quartinhos. Isto aqui é outro igual. E estão 4 no mesmo quarto. Olá, Hilário. Tudo bem? Quantas pessoas é que estão aqui ao todo? Nesta casa? São 4 em cada quarto, no mínimo. Some people coming us, they say we are sleeping in the road. I give you 5 euros, I give you 2 euros, I give you something. For bed? For For bed? bed, yeah. Este supermercado onde se vende de tudo serve também de dormitório durante a noite. O dono e o esquema é o mesmo. É o mesmo. You are working here? Yes. Okay. This is my own. Sleeping here? No, sometimes. Que dormem no meio das caixas? You know, it's not good for you. Yeah, yeah. How are you? Hi, my friend. You come for me? Yes, with me. Pelo que eu estou a perceber, este companheiro é o dono disto tudo, não é? Uma espécie de Ricardo Salgado ali do Martim Moniz. Tem os cabeleireiros, a barbershop, tem as lojas de souvenir, mercearias, controla tudo. Não sei se é esta a pessoa, porque na primeira parte da reportagem de ontem estava-se a perguntar quem é que era o chefe, etc. E toda a gente falava em alguém e ligavam para essa pessoa, mas os polícias queriam mesmo falar com ele presencialmente. Creio que é esta pessoa, não é? Mas se querem que eu vos diga... Atenção, isto sou eu, é a minha opinião. Isto aqui é só o meu bitite, ok? Não é análise factual, é só uma opinião de bitite. Mas há mais para além disto. Porque as lojas têm níveis de pagamento de renda elevados, ou seja, têm gastos elevados, tendo em conta que estão numa zona de Lisboa que se paga muito. Há aqui pessoas que já, não sei se já apareceu nesta parte ou não, ou se foi na primeira parte, mas vai aparecer aqui, que pagam 15 mil euros por mês de renda, 15 mil euros por mês, são 180 mil euros por ano, que só em salários de funcionários gastam mais 70 mil euros, ou seja, falamos em termos de gastos de 250 mil euros anuais. O que é que isto quer dizer também? Quer dizer que para pelo menos não irem à falência têm que ter uma faturação a rondar os 250 mil euros e essa faturação tem que corresponder a valor líquido de faturação. Se eu acredito que uma loja de souvenir que vende produtos de baixo preço no Martim Moniz consegue fazer isso em um ano, não acredito. Lamento, ainda por cima houve uma senhora que fez a conta e era para ir vender em 400 produtos de 1,5 euros ou 2 euros por dia. Não dava, não sei se é essa a conta ou não, mas parece-me muito complicado. Ainda para mais, quando na mesma rua há 6 ou 7 lojas. E isto é prejudicial para os empresários portugueses, porquê? Vamos imaginar que há aqui uma rede criminosa por trás destas lojinhas todas. Essa rede criminosa é quem está a pagar direto ou indiretamente, alegadamente, essa renda dos 15 mil euros. Ora, se eles têm o pagamento garantido desses mesmos 15 mil euros, podem vender os seus produtos a preços mais baixos do que os comerciantes portugueses, que têm que pagar renda e, portanto, têm que aumentar um pouco o preço para conseguir cobrir os custos de produção e os gastos. Portanto, o que é que isto significa? As pessoas, ao verem estes produtos mais baratos nestas lojas que alegadamente são financiadas por, alegadamente, redes criminosas, vão comprar aqui e não aos comerciantes portugueses que acabam por depois entrar em falência, mesmo que estas pessoas não vendam aquilo que é significativo para pagarem as rendas que, tecnicamente, pagam. Não sei se estamos aqui a perceber o esquema. Problemático, não é? Grave. We are paying for government tax. We are paying Yes, I know. for everything. Every month we pay 6,000 euros for everybody taxes.
Mas é isto que eu não consigo compreender. Ora, segundo a nossa investigação, a empresa que explora esta mercearia, precisamente a que está por detrás de mim, foi criada há cerca de um ano e ainda não apresentou contas. Está registada como mini-mercado, agência de viagens, reparação de telemóveis, cafetaria, restaurante, comércio de vestuário e até mesmo loja de fotografia. Tem um risco elevado de falência. Parece o Colombo. Afinal, o Colombo agora deixou de ser em Benfica, era no Martim Moniz. Tinha lá tudo. Pá, eu honestamente. E reparem, vou já deixar correr, quero só fazer isto, que é... Há muitos imigrantes que são claramente explorados e eu não gosto de ver isso como devem imaginar, porque é uma questão humana. E as pessoas não estão a ser dignificadas a serem exploradas. Agora é assim, muitas das vezes ouvimos a questão de que muitas pessoas imigrantes necessitam de ajuda e etc. Mas é assim, virem para Portugal e terem a capacidade de adquirir propriedade privada logo assim que cá chegam, porque eu presumo que esta pessoa esteja aqui há pouco tempo, porque não fala português muito bem, portanto presumo que esteja aqui há pouco tempo e já consegue adquirir propriedade, porque o mais caro de adquirir hoje em dia não é o luxo, é a propriedade. Se virem o rácio dos preços das coisas, ou dos preços dos produtos e bens e serviços ao longo do tempo, no pós-Segunda Guerra, a propriedade, as casas, os terrenos, etc., veio tendencialmente a tornar-se mais caro de adquirir e mais difícil de adquirir, e os luxos, as viagens, as televisões, as Playstations, enfim, o que vocês quiserem, a estética, veio-se tornando cada vez mais barato. E, portanto, a mim causa-me alguma confusão, e tenho que colocar esta questão: como é que é possível chegar imediatamente a Portugal ou há pouco tempo e ter capacidade aquisitória a nível financeiro daquilo que é mais difícil de adquirir financeiramente, que é uma propriedade? Muitas questões. Travessa do Espírito Santo, número 7. Mas aqui vem já tirar a documentação essencial para poder circular dentro da Europa. E é o sítio mais fácil, foi o que ele disse. Porque já tratou tudo antes de vir para cá. Só que ele disse logo, eu vi logo que isto era ilegal. Porque não tenho contrato, nem recibos, nem nada. Não... Mas pronto, para aquilo que eu quero, só cá vou ficar 2 dias neste país. É já aqui depois do elétrico, vê lá. Estamos na Rua do Bem Formoso. São mais de 80 lojas, a maioria exploradas por imigrantes do Bangladesh. Muitas delas são apenas fachadas para conseguirem um título de residência e uma porta aberta para a Europa. Claro. E o governo é conivente com isto. Antes de vermos aqui os statements que estes senhores vão dar, creio que são do Bangladesh, há alguns que são da Índia, pelo que eu percebi. Eu não vi a reportagem toda, só vi os passos para ir fazendo as edições, mas alguns são da Índia. Mas o governo é conivente com aquilo de tudo que se está aqui a passar. E é o principal responsável. Aliás, o governo atual é responsável porque está em funções, claro, mas o principal responsável tem o nome, que é António Costa. António Costa permitiu que isto tudo se passasse e que entrasse numa espiral que em determinados aspectos se assemelha bastante com aquilo que acontece em outros países da Europa, que eu honestamente olho e vejo que não há volta atrás. Não há volta atrás. Não há volta a dar. Por exemplo, o Reino Unido está numa situação muito prejudicial. A França, por exemplo, creio que são as duas realidades mais prejudiciais neste aspecto. E o pior no caso de Portugal é que nós aqui temos uma vantagem, é que nós sofremos de um atraso civilizacional, portanto as coisas, quer para bem, quer para mal, chegam sempre aqui mais tarde. Neste aspecto, nós temos tempo para perceber tivemos tempo para perceber o que é que aconteceu noutros países. Só que as entidades governamentais parecem querer não fazer nada relativamente àquilo que está a acontecer e continuar a amenizar o problema. Se colocarmos isto em termos económicos, o que está a acontecer do ponto de vista do descontrole da imigração, o descontrole da imigração teve inflação, não é? Aumentou. Não é? Vamos utilizar o termo económico, aumentou muito. O que está a acontecer agora não é uma deflação do descontrole, é uma desinflação do descontrole. Ou seja, continua a aumentar o descontrole, só que a um ritmo inferior do aumento anterior. É o que me parece que está a acontecer.
Portanto, ou o próximo governo, porque vamos a eleições daqui a menos de um mês, toma medidas sérias relativamente a isto e respeita, obviamente, a dignidade das pessoas humanas, dos imigrantes, etc. Mas aplica restrições a nível quantitativo da imigração em Portugal e começa a ser muito rígido em termos de quem entra ilegalmente, portanto, ou seja, entra ilegalmente não pode estar cá, quem comete crimes não pode estar cá, não há adaptação, não pode estar aqui, portanto, enfim, há leis para cumprir e normas culturais para nós vivermos, não é? Portanto, quem não se adapta a isso não pode estar em Portugal, não é? Parece-me delinear bom senso. E ao mesmo tempo, controlar quantitativamente a quantidade de imigrantes, passa a redundância, que entra em Portugal. Porque, enfim, isto não é apenas uma questão de ilegalidade, é mesmo uma questão económica também de sustentabilidade do Estado social. We need to see all the paperwork that you have from this shop. Okay? Right now, what I'm asking you is if you are in charge, the responsible. Are you responsible? Yeah, no, my brother is responsible. But your brother is not here. Not here. Maybe depois de 30 minutes from come back. This is a travel agency. Sim, travel agency. Uma barbearia que é agência de viagem. Bhaiya. Amir liga ao irmão. Can you put in speaker? Ele percebe em português? No, English. In English. Good afternoon. Good afternoon, sir. Are you the one responsible for this travel agency here in Bem Formoso Street? Regarding no. I'm just helping the people. I'm not do this directly. My lawyer do this. But it's not about your lawyer. The police doesn't call your lawyer. Do you have a residence card? Resident card, then you my seu caso. I need to see your document or a photo of your document. Okay? Okay, but I'm not working with you. Then no one here is responsible. No responsible or not. Are you a client? Client, right? So who's receiving? Who's receiving the client? Okay. It's when you to 10 minutes go off, come back 30 minutes. Go documents out of sight, come back in 30 minutes. Epá, eu estou-me a rir, desculpem lá, mas isto é, quer dizer, então, mas aquele senhor está a dizer que é cliente, mas está atrás do balcão a tratar da papelada da empresa. Foi como o outro senhor na primeira parte que disse, então, mas você não me passou fatura. E ele diz, pois não, eu sou só o empregado. Eu há bocado dei o exemplo do talhante, não foi? Era a mesma coisa, eu vou ao talho e digo, olha, dê-me carne. E ele saca de um filete de pescada. E eu, então, mas... E ele diz, pois, eu sou talhante. Eu não sei se eles estão a gozar com os polícias, não sei se é um problema linguístico, não sei o que é do ponto de vista da interação social. Não quero estar aqui a caracterizar pejorativamente ninguém, mas uma coisa eu sei, e é linear, que é isto não pode acontecer. E claramente o governo sabe o que acontece, porque o Carlos Moedas queixa-se. O Carlos Moedas é o autarca mais importante do país. A Polícia Municipal sabe, a PSP sabe, o governo também sabe, porque o próprio Luís Montenegro já fez conferências de imprensa propositadamente sobre a questão da criminalidade em Portugal. E a questão, volto a frisar, é porque é que não se faz nada. Porque é que não se faz nada? Mas também diga-se passagem, a culpa também é dos portugueses, em determinado aspecto, porque isto continua desta forma, as pessoas demonstram revolta social, mas o partido do principal responsável, não querendo partidarizar a coisa em demasia, mas o partido principal responsável por este tipo de circunstâncias ser tão comum em Portugal, continua com quase 30% nas sondagens. Portanto, indiretamente, grande parte dos portugueses colocam-se a eles próprios nesta situação, através do voto, indiretamente, não é? Aparentemente é só uma loja com 2 clientes, onde com quem nós falamos não se identifica como trabalhador, mas sim como irmão de alguém que trabalha aqui, que também pelo telefonema, com o inglês rudimentar que a pessoa do outro lado da linha apresentou, não nos adiantou grande informação se trabalha aqui, se não. A confirmação do que estão ali a fazer chega na primeira pessoa. But you are client, not... Client, no. And you stay here for what?
give me paper. Yes, mas não está ali ninguém. Não está ali não. You're just waiting. Sim, waiting. Da loja do lado vem ajudar a esclarecer o que já suspeitávamos. Isto é uma barbearia que é uma agência de viagem. Imaginem entrarem na agência Abreu e está lá um tipo a cortar o cabelo. Epá, como assim? Ouçam, isto é surreal. Eu nem sei se isto é permitido legalmente, não é? No mesmo espaço. Não faço a menor ideia. Porque eles dizem na loja do lado, mas pelas imagens parece o mesmo sítio. Só há ali uma porta a dividir, mas estão ligados, não é? E depois, não sei se está a fazer despercebido, não faço a menor ideia. Eu só sei uma coisa, é que nestas reportagens já vimos tudo. Já vimos pessoas que controlam negócios que não justificam o pagamento de renda que fazem, porque não têm níveis de faturação para conseguir pagar essas rendas. Já vimos pessoas que têm documentos expirados há mais de 8 anos aqui em Portugal, ou há 7 ou 8 anos. Eu creio que o documento da pessoa em questão que foi mostrado era de 2018, tinha validade até 2018. E, portanto, eu olhando para isto, eu não querendo tornar isto uma coisa muito sentimental, mas eu cresci num país que era claramente diferente disto. E eu não sou um tipo muito velho, não é? Eu já tenho alguns cabelos brancos, não se nota e tal, aqui na barba. Mas eu tenho 26 anos. E eu, quando tinha 6 anos, há 20 anos, isto não era realidade em Portugal. Poderia acontecer ali e acolá, certo? Há sempre a exceção à regra. Agora, o que me assusta é que isto está a deixar de ser a exceção para passar a ser a regra. Porque torna-se cada vez mais comum. Se isto se não espera o seu cliente, isto se não espera a loja do dono. É normal a loja ficar aberta com clientes cá dentro sem ninguém estar aqui? Com vista direta para a Rua do Bem Formoso, esta loja é muito mais do que uma simples agência de viagens. É tudo? Here, what you are doing is with this document that it was issued by the Republic of Bangladesh, right? Yes. This is from the embassy, right? This is from Bangladesh, and this is from embassy of Bangladesh. You are trying to obtain the residence card for here in Portugal, to stay here in Portugal, right? Okay. Ficamos a saber que chegou a Portugal há 5 anos. Ainda continua ilegal. 5 years? And since 5 years you have not been issued some residence card or anything like that? Yes, I have tried, but I lost my work. But for now, you don't have any papers that allows you to stay here in Portugal, right? Right now. Isto é um exemplo de que a polícia teria que agir, a meu ver. Uma pessoa está ilegal há 5 anos em Portugal. Porquê é que esta pessoa ainda está em Portugal? Nada contra esta pessoa. Até pode ser um tipo porreiro, 5 estrelas, tudo certo. Mas a primeira coisa que fez quando entrou no meu país foi uma ilegalidade. Entrou aqui ilegalmente. E como tal não pode estar aqui. E não deve nunca mais ser permitido entrar em Portugal. Quem entra ilegalmente em Portugal nunca mais deve poder entrar em Portugal. Portanto, o que teria que acontecer neste momento era a polícia dizer: olha, acompanhe-nos à esquadra. Ele ia à esquadra com os polícias. Falavam, tratavam da papelada, este senhor era reencaminhado ou direcionado à sua embaixada, no caso a embaixada do Bangladesh, e tratava-se do retorno ao seu país de origem. Porque o facto de termos aqui cada vez mais imigrantes ilegais, que nada é feito relativamente a isso, vai causar consequências. Vai causar consequências. E de nada vale termos políticas públicas frouxas relativamente a este tipo de circunstâncias que simplesmente atenuam o problema, não o resolvem na raiz. 5 anos. 5 anos desde 2020, ou mais, ou 19, dependendo do mês. Por isso procurou ajuda neste local. Palavra passa palavra e assim chegou à Rua do Bem Formoso. How much you The pay service. here? The service. I did not have pay. I did not pay. Yet, but after you pay. You don't know? He did not say yet. Maybe 10 euros. 10 euros, 20, you don't know. Okay. 15 euro. 15? But you are in the same situation? Sim. Eh? Dá-me pena em determinado aspecto por eles, sabem? Porque em alguns casos, não todos, não é? Mas em alguns certamente,
Há as redes criminosas por trás que talvez eles nem saibam que são mesmo redes criminosas, fazem-lhes promessas, eles pagam um balúrdio na realidade monetária do seu país natal para virem para a Europa na esperança de terem uma vida XPTO e depois chegam aqui e encontram-se nestas circunstâncias. Não são todos, obviamente, há casos mesmo que é por trafolhice, etc. Mas há outros em que a exploração começa desde o seu país de origem. Portanto, isto vai ter que ser resolvido. O problema não apenas com políticas públicas ou coordenação do governo português apenas. É preciso coordenação com os governos estrangeiros, nomeadamente com o do Bangladesh, nestes casos em específico, mas com os outros todos também, em que a circunstância da imigração ilegal se torna recorrente. You still waiting? Yes. 1 hour? 1 hour, maybe. 2 hours? 1 hour. Sem nenhum responsável presente, a polícia promete voltar mais tarde. A última vez que esta empresa prestou contas foi em 2023. Como se pode ver, em 2022 não teve receitas, mas apresentou mais de 100 mil euros de despesas. Supostamente tem 5 funcionários e nesse mesmo ano apresentou gastos de 55 mil euros com pessoal. Lá está. Ali ao lado, os clientes são poucos para quem tem que pagar uma renda elevada e praticamente não faturou. For a rent, yes? For rent? 1.200. Agora ainda não ganhar, ainda só trabalho à espera. Não tem lucro? Não. Então como é que paga a renda? Com que dinheiro? Porque agora não é ganhar, agora só trabalho a casa, dormir, só isso. O relatório de contas a que tivemos acesso mostra a fragilidade da empresa com receitas no valor de 37.200 euros e um saldo negativo de mais de 100 mil euros. Então de onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? A questão é mesmo esta. De onde é que vem o dinheiro? Porque reparem, isto é demasiado para não se saber. Ou pelo menos, de um ponto de vista genérico, não haver suspeitas. Porque não é só um caso. São várias as lojas. Se acompanharem, volto a frisar para verem também a primeira parte. Se virem primeiro esta também não há problema nenhum, vai dar a mesma coisa, enfim. Mas para quem viu a primeira parte, os casos são repetidos. Havia uma loja que tinha gastos de 180 mil, foi o exemplo que eu dei há bocado dos 250 mil. Havia outra que era 80 mil, outra que pagava 1.100 euros de renda mensal. E eu pergunto-me, isto são valores de renda muitíssimo elevados. A maior parte dos portugueses, eu diria que mais de 90%, não tem capacidade de pagar uma renda de 1.100 euros mensais. Não tem. Não tem. Mesmo até a nível empresarial, há uma parcela significativa que não tem essa capacidade. Dependendo do ramo de negócio, claro, mas a realidade é essa. Portanto, eu pergunto-me como é que pessoas que supostamente não, vivem em muitas dificuldades e vieram de muitas dificuldades, conseguem estar numa situação de endividamento tão grande que uma pessoa de classe média em Portugal teria claramente que apresentar bancarrota, falência pessoal. Eu pergunto-me genuinamente. É uma questão profunda, no mínimo. Na Rua do Bem Formoso, ouvem-se os protestos de quem luta todos os dias para conseguir sobreviver no meio do caos. A maior parte dos comerciantes que estavam aqui, portugueses, pagavam rendas mínimas. Eles tomaram conta disto, pagam rendas altíssimas. Eu não vejo movimento nas lojas. Não sei como é que é. Eu tenho uma loja ali aberta, a sexta-feira passada vendi 20 euros. Deve ser muito triste. Percebem em português? Ok, E em português, percebem? Mas temos que também começar a aprender o português. Certo? Can you speak English? I can speak in English, but can you guys speak in Portuguese? This is only a travel agency. Yeah. Only a travel agency. A sala está cheia. Não foi preciso fazer muitas perguntas para percebermos que aqui tratam de todo o processo de legalização e não só. How long you are here? Around 6 months, man. Okay. And you need the documents to be legal in Portugal? Yes, ma'am. Yes. Okay. And where are you from? I'm from Nepal. Okay. And you? I'm from Nepal. Eu não percebo porque é que eles
sim, mentem, não é? Não compreendo, porque eles dizem, isto é só uma agência de viagens, mas não sei se é esta a loja ou não consigo reconhecer por dentro, mas à porta da loja está literalmente a dizer Barber Shop. Portanto, é assim, como é que pode ser só uma agência de viagens, quando nos registros aquilo está registado como agência de viagens, cabeleireiro, loja de fotografia, enfim, 30 por uma linha. Mais vale dizerem a verdade. Porque há um sentimento de impunidade geral, ou seja, as pessoas sentem que não se faz nada. E se não se faz nada, nem precisavam de mentir. Atenção, não estou a incentivar a que mintam à polícia, não é isso que eu estou a dizer. Muito pelo contrário, como devem imaginar. Isto é uma crítica minha à hipérbole de irrealismo em que se vive aqui. Em que há um cartaz a dizer somos barbeiros e agência de viagens, eles continuam a mentir, estão sozinhos nas lojas, dizem que não trabalham lá, que são clientes, quando não há lá mais ninguém. Pá, honestamente, não consigo arranjar explicação para isto. You are helping him for what? For ticket. For ticket. He wants to go to this country, Pakistan. So I'm looking for suitable ticket for him. When they want to go? Next month or any time that we can find any cheaper. O cliente desmente. You are waiting for what? My residence card Yes. expired. I give lawyer for renew my card. Eu gostava de perceber e de saber quem são os advogados por detrás disto. Porque é assim, esta pessoa diz que tem que renovar o seu cartão de cidadão. O cartão de cidadão é um cartão português. Ora, se tem que renovar o seu cartão de cidadão, significa que já é cidadão português. E portanto eu gostava de saber se este senhor que está aqui a falar inglês com a Ana Leal, supostamente se é português teria que falar português, não é? Se eu visse a Ana Leal na rua, falaria com ela em português da mesma forma que falo com qualquer cidadão português na rua em português. Portanto, esta pessoa aqui muito provavelmente já teria a nacionalidade ou terá a nacionalidade portuguesa e nem sequer fala português fluente. Eu pelo menos não o ouvi e devido que fale porque falou com a Ana Leal, a jornalista, em inglês e não em português. Portanto, quando me vêm dizer, e tal, é um exagero e não sei o que, não sei o que mais, não, pá, há literalmente pessoas com cartão de cidadão português que têm a nacionalidade portuguesa e que não falam português como deve ser. The NIF of the company. A receipt. A copy of the receipt. When someone buys something, you give a receipt, right? O funcionário não consegue disfarçar o desconforto com o pedido que é feito. Vai dizer que não tem. Responsible aqui, mas não é... Mas não é o dono. Ok. Mas trabalha aqui. Trabalha aqui. I need to see your tax number. Do you know it? NIF number. Yes, NIF number. Of the company, yes. Of this company. This company has a NIF number, right? If you have a red book, there is a company, right? Yeah. The company needs a tax number. He's trying to find the certificate Ok. permanence. Certidão permanente. Da internet tem o número de contribuinte da empresa. É estranho ele não saber o número de contribuinte. A desorganização é total. Molecular choice, right? Yes. For this address, where we are, Bem Formoso Street, Rua do Bem Formoso, 87, 89. Yes. But you have a different one, okay? So that we try to understand. For the same street, okay, but with another company. এটা তো আমি জানি না এটা তো আগের যে মালিক ছিল সে জানে যে Is the previous owner? The previous owner, Yes. the previous owner had this company, right? Yes. So you guys don't need this complaint book, okay? That If means your main activity is a travel agency, travel agency. but you also deal with trying to help your fellow men with getting the residence card here for Portugal. No. O Sr. Rana, o Dean, o que esteve no canal Now há 2 dias a falar sobre esta circunstância, admitiu publicamente que havia casos de lavagem de dinheiro a acontecer na Rua do Bem Formoso. Ora, se ele admitiu publicamente que isto está a acontecer, é bom que se faça alguma coisa, porque não querendo estar a ser demasiado hiperbólico, mas eu gostava que o julgamento não durasse, não é o julgamento, mas a investigação não durasse tanto tempo como ao Sócrates, porque o Sócrates, a determinada altura, creio que também foi acusado de branqueamento de capitais.
Portanto, era bom que demorasse um bocadinho menos e não 11 anos, como é o caso da Operação Marquês. E ainda há outro aspecto que não é propriamente o tópico principal deste vídeo, tem a ver mais com as questões de fuga financeira e etc. Mas as questões de criminalidade violenta também são um aspecto que eu gosto de ter em conta, nomeadamente nestes casos aqui, onde pode haver conflitos importados de outros países. Eu não estou a dizer que os imigrantes andam todos à pancada, isso não é isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, no caso do Bangladesh, que há muitos imigrantes a virem de lá para cá, há conflitos no Bangladesh, casos de violência, discriminação religiosa, por exemplo, entre os bengalis, as pessoas do Bangladesh que são muçulmanas e os bengalis que são hindus. Há conflitos e às vezes até violentos entre essas duas comunidades. E preocupa-me porque ao existir imigração sem controle absolutamente nenhum, como vimos aqui vários senhores que estavam ilegais e afins, nós podemos também estar a importar, entre aspas, esses problemas ou conflitos religiosos de outros países para dentro de Portugal. E depois temos uma dinâmica problemática que não é apenas do ponto de vista económico ou legal, é também do ponto de vista da segurança e da criminalidade geral. Confrontado com clientes que confirmaram estar ali para tratar da legalização, falam pela primeira vez na ajuda de uma solicitadora. She sits here every evening. Solicitor Sits here to maybe assist with the legalization of documentation. To do that here, you guys need to pay her to help you with those types of services, right? Stuff like that. How much you pay? He go the IMA, so I pay you lawyer €100. Do you pay her by day, monthly, by week? No. For every service? For every service. One person. One person, one fee, right? Yes. O relatório das contas da empresa a que tivemos acesso mostra uma empresa em dificuldades financeiras com mais de 200 mil euros negativos e uma autonomia financeira também negativa. No caso do arrendamento das casas, era importante saber quem é que anda a arrendar as casas, mas também perceber quem é que são estes advogados e porque é que estão a fazer isto e como é que o fazem, quem é que são, a que rede pertencem. Porque acho que aí também haveriam explicações a tecer relativamente a isto. Foi muito triste. A polícia regressa à primeira agência de viagens. Ele ainda não voltou? Nem sinal de clientes, nem do dono, que nunca chegou a aparecer. Fugiu. Só para a polícia ter aparecido. Pai, é uma pouca vergonha. Onde é que o nosso país chegou? E fechar fronteiras é o que devia ser. Isto é assim. Grave. Não sei se termina aqui, acho que vai terminar aqui. Acho que sim, não é? Acho que sim. Vai terminar. Bom, meus amigos, termina aqui a reportagem. Digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal. Partilhem nas vossas redes sociais, comentem o que acham aí em baixo. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto. Relembro que hoje há live para assistirmos em direto ao debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o debate final. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.